Tudo começou com uma notificação inesperada no meu WhatsApp. Uma simples mensagem que, sem nenhum aviso, arrancou o véu da ilusão que eu carregava por anos. Fui adicionada a um grupo onde meus próprios pais, minha irmã e alguns primos falavam de mim como se eu fosse apenas uma fonte de dinheiro, e ninguém percebeu que eu estava lendo tudo. Quando o vídeo que enviaram começou a tocar, ouvi as risadas, as piadas, os comentários cruéis, e percebi que cada ajuda que eu dava era comemorada por eles como se fosse lucro. Naquela noite, algo dentro de mim mudou para sempre. O que fiz depois transformou completamente a dinâmica da minha família, e trouxe consequências que eles nunca esperaram. Se eu fosse você, ficaria até o final dessa história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Lívia Andrade, tenho 31 anos e cresci acreditando que amor de família sempre vinha acompanhado de sacrifício. Durante anos, eu me convenci de que abrir mão dos meus sonhos para ajudar meus pais e minha irmã mais nova, Camila, era apenas o preço natural de ser a filha responsável. Não importava se eu estava trabalhando 3 turnos no hospital, se meu cartão estourava no fim do mês ou se eu precisava adiar consultas médicas por falta de dinheiro. Bastava minha mãe dizer: Lívia, precisamos de você, e eu corria. Bastava meu pai afirmar que era só por um tempo, e eu transferia mais um valor. Bastava Camila mandar um áudio chorando, e eu resolvia o problema dela antes mesmo de resolver os meus. Eu era tão acostumada a ser o pilar da casa que nunca percebi o peso que eles colocavam nas minhas costas. Nunca parei para me perguntar por que as emergências sempre aconteciam comigo, porque os mesmos pedidos nunca iam para Camila, porque os primos só lembravam meu número quando o assunto envolvia dinheiro. Eu apenas aceitava. Porque, de alguma forma distorcida, eu sempre achei que meu valor estava em ser útil, em salvar todo mundo, em ser aquela pessoa para quem a família sempre corria. Até que numa noite comum de terça-feira, tudo mudou. Eu estava no meu apartamento em Belo Horizonte, preparando o jantar depois de um plantão exaustivo, quando o celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. O nome exibido na tela me fez franzir a testa. Camila havia me adicionado a um grupo. O nome do grupo era estranho, algo como reunião de família, mas a foto, com um ícone genérico, não dizia muita coisa. Eu hesitei por alguns segundos, porque Camila nunca me incluía em nada. Ela preferia sair com os primos, viajar com os pais, postar fotos perfeitas no Instagram e me tratar como se eu fosse apenas um recurso de emergência. Quando abri o grupo, não entendi de imediato. Vi vários números conhecidos: meus pais, Camila, 3 primos. Algumas mensagens antigas que não faziam sentido para mim, como se eu tivesse entrado no meio de uma conversa particular. Antes que eu pudesse perguntar por que eu estava ali, Camila enviou um vídeo. A miniatura mostrava ela rindo, sentada à mesa da casa dos meus pais. E no fundo, eu consegui ver meu pai com um copo na mão, minha mãe apoiada no balcão da cozinha e 2 primos conversando animadamente. Apertei o play. Em poucos segundos, minha vida virou de cabeça para baixo. No vídeo, Camila dizia com deboche: gente, olha só, minha irmãzinha pagou de novo. Falei que daria certo. Ela só serve para isso mesmo, né? Meu pai respondeu rindo: a Lívia é nossa gerente financeira automática. Se a gente falar que é urgente, ela manda dinheiro até sem perguntar. Um dos primos completou: também, né? Ela morre de medo de parecer egoísta. É só apertar onde dói. E então minha mãe, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo: amanhã vou pedir mais. Ela nunca diz não para mim. O riso coletivo que veio depois cortou algo dentro de mim. Era como se eu estivesse assistindo ao desmonte de toda a história que eu acreditava ter vivido. Eles não estavam apenas zombando de mim. Estavam comemorando a facilidade com que me manipulavam, como se eu fosse um caixa eletrônico com pernas, emoções descartáveis e dinheiro infinito. Antes de o vídeo terminar, Camila soltou algo que queimou no meu peito: se ela descobrir esse grupo, acabou a farra. Então cuidado. Aliás,
Vou mandar mais uma mensagem para garantir a mesada do mês que vem. Foi aí que percebi, eu não havia sido adicionada por engano depois do vídeo. Eu já estava no grupo quando ela enviou. Ela não viu meu nome. E agora tudo estava exposto. Fiquei parada olhando para o celular, sentindo uma mistura de raiva, incredulidade e uma estranha sensação de libertação. Porque, pela primeira vez em anos, eu estava enxergando a verdade sem filtro, sem desculpas, sem culpas impostas. Eles nunca me viram como parte da família. Apenas como parte do orçamento. A partir daquela noite, minha vida começou a mudar, e com ela, o destino de todos eles. A noite em que recebi aquele vídeo parecia não ter fim. Depois de assistir 2, 3, 4 vezes, eu ainda não conseguia acreditar que aquelas vozes pertenciam às mesmas pessoas que eu passei a vida inteira tentando proteger. A comida no fogão esfriou, a televisão ficou ligada sem som, e eu permaneci sentada à mesa, imóvel, como se um único movimento pudesse fazer tudo desabar de vez. Talvez eu ainda estivesse esperando acordar. Ou talvez estivesse esperando que alguém do grupo dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas não veio nada. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma tentativa de disfarçar. O silêncio deles era ensurdecedor. O vídeo continuou rodando na minha cabeça como um eco maldito. A forma como riam. A leveza com que falavam de mim. A naturalidade com que tratavam minha generosidade como obrigação e meu amor como ferramenta. Eu sempre achei que carinho se provava em ações. Eles, ao contrário, achavam que carinho era uma desculpa para me usar. Passei horas olhando para a tela do celular, até que, finalmente, uma notificação surgiu no grupo. Era minha mãe. Mãe, Camila, apaga aquilo. Você mandou no lugar errado. Lugar errado. Essas 2 palavras foram suficientes para me tirar do torpor. Eles não estavam preocupados em terem feito aquilo. Estavam preocupados porque eu tinha visto. Eu ainda podia sentir o sangue pulsando nas têmporas quando Camila enviou outra mensagem. Camila, já deletei. Mãe, relaxa. Ela deve estar dormindo. Eu respirei fundo, segurei o celular com força e escrevi apenas, estou bem acordada. A notificação não demorou 2 segundos para explodir. O grupo que antes parecia morto ganhou vida instantânea. Pai, Lívia, aquilo foi brincadeira. Você sabe como a gente é, primo Eduardo, Lívia, foi zoeira, pô. A gente brinca com todo mundo. Camila, você levou pro lado errado. Era só humor interno. A raiva que subiu em mim não era gritante nem explosiva. Era fria, intensa, calculada, uma força que eu jamais tinha sentido. Eu finalmente entendi, eles sempre riram porque sabiam que eu nunca reagia. Sabiam que eu sempre cedia. Sabiam que meu silêncio protegia todos eles. Mas naquela noite, eu não tinha mais silêncio para oferecer. Saí do grupo sem escrever mais nada. Eles tentaram me ligar, mas deixei o celular virado para baixo. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever, página por página, cada transferência que eu tinha feito. Cada pedido. Cada desculpa. Cada história de emergência improvisada. O número era assustador. Em 2 anos, eu tinha enviado quase R$ 38.000 para ajudar, apoiar, socorrer. E eles me chamavam de utilidade. O relógio marcou 3 da manhã quando decidi que não choraria por ninguém que não chorou por mim. Eu não ia mais fingir que era normal trabalhar dobrado para sustentar adultos perfeitamente capazes de trabalhar, mas que preferiam se encostar em mim. Pela primeira vez, pensei em algo que nunca havia me permitido antes: eu merecia descanso. Eu merecia paz. Eu merecia ser tratada com respeito. No dia seguinte, antes de ir ao hospital, desliguei a transferência automática que enviava R$ 800 todo mês para meus pais. O aplicativo exibiu um aviso perguntando se eu tinha certeza. Eu respondi que sim, com uma firmeza que nunca senti antes. No trabalho, tentei me concentrar, mas a sensação de traição fazia meu corpo inteiro vibrar. No intervalo do café, meu celular começou a pipocar com mensagens particulares. Mãe, Lívia,
você sabe que sua irmã não pensa antes de agir. Ela é imatura. Não faça tempestade. Pai, você tem que ter mais maturidade emocional. Família é família. Camila, olha, se você cortar tudo, vai prejudicar a gente. Você sempre ajudou, não dá pra só parar. Eu li cada mensagem com calma, como se estivesse analisando prontuários. Eles não estavam arrependidos. Estavam com medo de perder o benefício mensal. Naquela manhã, eu criei uma regra interna que nunca mais romperia: qualquer pessoa que só se aproxima quando precisa de algo não merece espaço no meu coração. À noite, ao chegar em casa, encontrei dezenas de chamadas perdidas. Eles estavam desesperados. Não por mim, mas pelo que perderiam. O ciclo havia quebrado, e eu sentia isso no ar. E foi justamente quando o silêncio deles finalmente veio que percebi: aquilo era só o começo. Nos dias que se seguiram, percebi algo que nunca havia percebido antes: o silêncio também pode ser barulhento. Depois que bloqueei as transferências e saí do grupo, meus pais e Camila não sabiam mais como agir, e esse desequilíbrio começou a aparecer nos detalhes. No trabalho, entre um atendimento e outro, eu via o celular vibrando na mesa, e cada notificação parecia uma tentativa desesperada de recuperar o controle que sempre tiveram sobre mim. No quarto dia, quando acordei, encontrei mais de 30 mensagens de Camila. Em todas, o tom variava entre culpa, acusações e tentativas de manipulação emocional. Camila, você é muito sensível, Lívia. Todo mundo brinca com todo mundo na família. Você só está frustrada com a vida, descontando na gente. Se você não ajudar esse mês, papai e mamãe vão se apertar. Quer isso nas suas costas? Antes, essas palavras teriam me devastado. Teriam me feito pensar se eu era realmente egoísta, ingrata, insensível. Mas agora, com tudo exposto, eu enxergava cada mensagem pelo que realmente era: tática. Estratégia. Um script. Meu estômago embrulhou ao perceber que por anos eu reagi exatamente como eles queriam. Decidi não responder. O silêncio era minha nova linguagem. No fim da tarde, minha mãe tentou mais uma abordagem. Ligou 22 vezes antes de mandar um áudio, a voz carregada de drama: mãe, filha, sua irmã está arrasada. Seu pai está com dor no peito de preocupação. Eu mesma não consegui dormir. Só queremos conversar. Família não se abandona assim. Eu apoiei o celular na bancada da cozinha e respirei fundo. Sempre que minha mãe usava o argumento de família, era porque queria me colocar de volta no papel de salvadora. Mas eu já não ocupava aquele lugar. Aquele peso não era mais meu. Ainda assim, o que mais me surpreendeu naquela semana não foram as mensagens deles, foram as dos meus primos. Os mesmos primos que riram de mim no vídeo. Os mesmos que debochavam quando eu dizia que estava cansada. Um deles, Marcos, me mandou: Marcos, Lívia, desculpa. A gente exagerou. Não é que a gente não te valorize. Foi um momento infeliz. A hipocrisia me deu náuseas. Eu apenas visualizei e não respondi. E, curiosamente, quanto mais silêncio eu fazia, mais a verdade saía à tona. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada da contabilidade do hospital onde trabalho. A moça me perguntou se eu havia autorizado um pedido de empréstimo consignado que usava meu CPF. Meu coração gelou. Eu neguei de imediato e pedi mais detalhes. Ela me enviou o documento por e-mail, e lá estava: meu nome, meu CPF, meu endereço antigo, e uma assinatura estranhamente semelhante à minha, mas com a letra mais inclinada e os traços mais fortes. Uma imitação. Por alguns segundos, o mundo pareceu sair do lugar. O que antes era apenas zombaria e manipulação emocional agora se transformava em algo muito mais grave: uso indevido dos meus dados. Uma fraude. Meu primeiro impulso foi pensar em Camila. Ela sempre tinha acesso a minhas coisas quando morávamos juntas. E depois que me mudei, ela frequentemente pedia cópias de comprovantes para resolver coisas dos pais. Eu sempre mandei, acreditando que era solidariedade. Agora, a ingenuidade queimava como ferro quente na pele.
Enviei mensagem para a contabilidade confirmando que não havia sido eu, e pedi para bloquearem qualquer solicitação. Depois, sentei no sofá com um notebook no colo e comecei a puxar meu histórico financeiro. Descobri outras tentativas de crédito negadas, todas próximas do endereço dos meus pais. A angústia se transformou em uma calma perigosa, aquela calma que só aparece quando a decepção chega em seu limite máximo. No fim daquele dia, decidi fazer algo que nunca havia considerado: registrar tudo. Abri uma pasta nova no computador, chamada Documentação, e comecei a salvar prints, áudios, mensagens, comprovantes, extratos. Se eles haviam passado anos me tratando como fonte de renda, então eu precisava agir como quem finalmente enxergou o problema pelo que ele realmente era: exploração. À noite, enquanto imprimia alguns documentos na pequena impressora que deixo no escritório improvisado, o celular tocou novamente. Era meu pai. Atendi. Lívia, isso já passou dos limites, ele disse, sem sequer me cumprimentar. Sua mãe está mal, sua irmã está chateada, e você está causando um clima desnecessário. Eu fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Pai, vocês usaram meu nome em um pedido de empréstimo. Vocês riram de mim. Vocês planejaram como pedir dinheiro. E agora querem que eu finja que nada aconteceu? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: você é muito dramática. A gente só tentou resolver as coisas sem te preocupar. Sempre fizemos tudo pela família. Sorri sozinha, pela primeira vez não de dor, mas de compreensão. Pois é, pai. Agora eu também vou fazer algo pela família, vou colocar limites. Ele resmungou algo sobre ingratidão antes de desligar abruptamente. Eu olhei ao redor do meu apartamento simples, silencioso e finalmente meu. Ali, naquela noite, tive certeza, o que eu estava prestes a fazer mudaria para sempre a dinâmica da nossa família, e, principalmente, mudaria quem eu era. E eu já não tinha medo dessa mudança. A ideia de que minha própria família poderia ter usado meu nome em um empréstimo começou a reverberar cada vez mais alto dentro de mim. Até então, eu acreditava que a maior dor vinha do vídeo, da humilhação, das risadas. Mas perceber que aquilo poderia ter ido além, que alguém havia se passado por mim, usado meus documentos, minha identidade, abriu uma porta escura que eu nunca quis enxergar. No dia seguinte, acordei decidida. Se eu tinha sido tratada como um recurso ilimitado, eu precisava agir como alguém que finalmente entendeu o jogo. Abri meu notebook, sentei diante da mesa da sala e comecei a mapear tudo o que eu sabia: datas, valores, mensagens, áudios, prints. A pasta Documentação, que na noite anterior tinha poucos arquivos, agora crescia com rapidez assustadora. Enquanto eu organizava tudo, meu celular vibrou. Desta vez, não era minha mãe, nem meu pai, nem Camila. Era meu primo Caio, um dos que riu no vídeo. Ele mandou: Caio, Lívia, me perdoa. A gente não devia ter falado aquelas coisas. Tá um clima ruim na família por sua causa. Todo mundo preocupado. Por minha causa. Sempre por minha causa. Eu deixei a mensagem sem resposta. Não porque queria provocar, mas porque não havia mais nada para ser dito. A preocupação deles nunca foi comigo, foi com o impacto do meu silêncio. Por volta do meio-dia, decidi ir ao banco. Precisava confirmar quais movimentações tinham tentado fazer usando meu CPF. Ao chegar, expliquei a situação para a gerente, que me ouviu com atenção e pediu alguns minutos. Quando voltou, ela segurava uma pasta. Lívia, existe uma tentativa recente de abertura de conta conjunta em outro município. Foi barrada pela análise de segurança. A assinatura não batia com a sua. Meu coração acelerou. E tem nome de quem tentou abrir? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça e virou o monitor na minha direção. Eu senti o chão sumir. O nome de Camila estava lá, junto ao meu. Era como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre meu peito. Por mais que eu já suspeitasse, por mais que tudo apontasse para ela, ver o nome da minha irmã ali, conectado ao meu CPF, ao meu RG, à minha identidade, aquilo me feriu de um jeito que nem o vídeo havia conseguido. Você quer registrar ocorrência?
A gerente perguntou. Eu não respondi de imediato. Legalmente, sim, era o caminho. Emocionalmente, eu ainda tentava respirar. Por enquanto, quero apenas bloquear tudo, murmurei. Saí do banco com um dossiê, instruções e uma certeza crescente: aquilo não era apenas ingratidão. Era crime. Quando cheguei em casa, encontrei uma chuva de mensagens no WhatsApp. Dessa vez, várias vinham de números que eu nem tinha salvo: tios, primos distantes, agregados, todos com a mesma linha narrativa: sua mãe está chorando sem parar. Você está destruindo a família. A Camila não fez nada grave, só brincadeiras. Seus pais sempre te apoiaram, e agora você faz isso? Isso é coisa de pessoa fria. Pessoa fria. Eles não sabiam, mas aquelas palavras finalmente me libertavam. Bloqueei todos, um por um. Ao fim da tarde, meu pai apareceu no meu prédio sem avisar. O porteiro me ligou informando que ele insistia em subir. Eu hesitei, mas permiti, não porque eu devia algo a ele, mas porque uma parte de mim queria ver até onde eles iriam para tentar me intimidar. Quando a campainha tocou, eu abri a porta apenas o suficiente para vê-lo. Ele estava sério, olhos estreitos, maxilar tenso. Lívia, sua mãe está arrasada. Você precisa parar com isso. Isso o quê? Perguntei com calma. Descobrir que tentaram usar meu nome? Ou ouvir vocês rindo de mim no WhatsApp? Ele respirou fundo, como se precisasse de paciência para lidar comigo. Você está exagerando. Você sabe que sua irmã não tem maldade. Ela só se enrolou. E você também deveria nos ajudar sem ficar questionando tudo. É o mínimo que esperamos. O mínimo. Por anos, eu dei o máximo. Mas para eles, sempre seria pouco. Pai, eu não vou mais assumir nada por vocês. Acabou, respondi. Ele tentou empurrar a porta para entrar, mas eu a segurei firme. Não faça isso, Lívia. Se você continuar com essa palhaçada, sua mãe pode até passar mal. Vai ser responsabilidade sua. Lá estava. O velho truque: culpa, manipulação, drama. Se ela passar mal, ela procura um médico, respondi, firme. Isso não tem mais nada a ver comigo. Ele ficou alguns segundos me encarando, como se esperasse que eu desmoronasse. Quando percebeu que não iria acontecer, virou as costas e foi embora sem se despedir. Fechei a porta e encostei minhas costas nela. Eu tremia, não de medo, mas de uma adrenalina que eu nunca tinha sentido. Pela primeira vez, eu tinha enfrentado meu pai sem baixar a cabeça. Naquela noite, revisei todo o material que havia reunido. Quanto mais eu lia, mais percebia que havia um padrão organizado, quase profissional, por trás de tudo. Transferências sincronizadas. Pedidos coordenados. Histórias parecidas. Até as frases se repetiam. E então, enquanto escaneava alguns documentos na mesa, meu computador tocou com uma nova notificação de e-mail. Era uma mensagem de uma advogada que uma colega do hospital havia recomendado. Eu tinha contado resumidamente minha situação, sem dar nomes, e ela havia respondido agora: o que você descreveu configura fraude, estelionato e uso indevido de identidade. Precisamos conversar. Meus dedos ficaram suspensos sobre o teclado. Era isso. Eu estava prestes a atravessar uma fronteira da qual não haveria retorno. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava com medo. Marquei a reunião com a advogada para o sábado seguinte. Até lá, meus dias pareciam uma mistura de coragem recém-descoberta e um cansaço acumulado de anos. Eu trabalhava, voltava para casa e atualizava a pasta de documentação como quem monta um quebra-cabeça de verdades que, por muito tempo, se recusou a enxergar. Cada print, cada áudio, cada extrato preenchia lacunas que eu nunca quis admitir. Na sexta-feira à noite, enquanto revisava tudo pela milésima vez, recebi uma notificação de vídeo de Camila. Ela não enviou mensagem, só o vídeo bruto, como se tivesse esquecido que eu não era mais cúmplice das manipulações dela. O arquivo carregou devagar, e por algum motivo senti o coração acelerar.
Quando a imagem abriu, ela estava no quarto, claramente irritada, falando com alguém ao telefone. Eu só ouvi a metade dela da conversa. Ela não pode fazer isso com a família, mãe. Ela vai estragar tudo. Eu não acredito que ela está levando isso tão a sério. Era só conseguir um empréstimo, pronto. Se ela processar alguém, eu tô ferrada. Meu estômago se virou. Então era isso. Ela não estava arrependida. Ela estava com medo das consequências. Antes que eu pudesse fechar o vídeo, ela virou a câmera sem querer e mostrou um papel amassado em cima da cama, meu CPF e minha identidade escaneados. Senti uma fisgada profunda no peito. Não era mais suposição. Era prova. Salvei o vídeo, coloquei na pasta, e pela primeira vez desde o início de tudo, senti algo parecido com tranquilidade. Eles achavam que eu continuaria recuando. Achavam que minha bondade era eterna, que meu silêncio era garantido. No sábado, cheguei ao escritório da advogada, Ana Bezerra, uma mulher segura, direta, do tipo que te olha como se estivesse lendo além das suas palavras. Ela abriu meu arquivo como quem abre um livro de crimes organizados. Lívia, isso aqui não é simples. É um padrão de estelionato afetivo e financeiro. Você foi usada emocionalmente e economicamente por anos. E essa tentativa de empréstimo, isso é crime. Grave. Engoli seco. Embora eu soubesse disso, ouvir alguém externo confirmar mexeu comigo de um jeito inesperado, não por culpa, mas por validação. Eu finalmente não estava exagerando. Eu finalmente não estava dramatizando. Ela continuou: você tem duas opções: denunciar formalmente, envolvendo polícia e bancos, ou enviar uma notificação extrajudicial exigindo que eles cessem qualquer uso do seu nome e que se afastem de suas informações. Ambas são válidas. Mas eu preciso saber, você quer seguir até o fim ou quer apenas colocar limites? Pensei em tudo, nos risos, no grupo escondido, no vídeo, na assinatura falsa, nos anos de trabalho dobrado para sustentá-los, nas noites chorando sozinha enquanto minha irmã postava fotos de manicure e viagens. Pensei no quanto eu mesma me abandonei para ser aceita. E então respondi: quero seguir até o fim. A advogada concordou sem nenhuma surpresa, como se já esperasse essa resposta desde o momento em que me viu entrar. Passamos 2 horas preenchendo documentos, reunindo provas e redigindo uma notificação oficial. Quando saí do prédio, o sol batia forte, mas ao contrário das outras vezes, não pesava. Era como se eu estivesse respirando um ar que eu não respirava desde a adolescência, o ar de quem não deve nada a ninguém. No domingo de manhã, um movimento diferente começou. Minha prima Júlia, a mais sensata da família, me mandou mensagem: Júlia, Lívia, não sei o que aconteceu, mas seus pais estão desesperados. Disseram que você vai destruir a família. Que exagero é esse? Eu respondi, pela primeira vez em anos dizendo exatamente o que sentia: o que destrói uma família não é a verdade. É a mentira. Pergunta para eles sobre o grupo do WhatsApp. Ela demorou 5 minutos para responder. Quando a notificação apareceu, era só: Júlia, Às vezes, uma sílaba revela tudo. No fim da tarde, enquanto preparava o jantar, a campainha tocou. Não era meu pai. Nem minha mãe. Nem Camila. Eram 2 primos do vídeo, Rodrigo. Ele segurava um saco de supermercado e parecia constrangido. Lívia, eu trouxe umas coisas pra você. Não sei se você tá com raiva da gente, mas eu queria pedir desculpa. Eu o encarei, esperando o resto. Eu nunca deveria ter participado daquele grupo. Eu achei que era só brincadeira. Agora eu vejo que era maldade mesmo. Eu não precisava da desculpa dele, mas as palavras dele revelavam algo importante: eles já estavam sentindo o impacto. Eles estavam percebendo que eu não voltaria atrás. Quando ele foi embora, sentei no sofá e deixei a noite avançar devagar. A notificação extrajudicial seria enviada na segunda-feira pela manhã. A partir dali, não haveria retorno. E mesmo assim, eu não sentia medo. Sentia alívio.
Adormeci com a sensação estranha de que algo muito maior estava prestes a acontecer, não apenas com eles, mas comigo também. E eu estava pronta. A segunda-feira começou diferente. Não havia peso no meu peito, nem aquela angústia que sempre aparecia quando eu precisava lidar com minha família. Havia apenas uma calma firme, quase sólida. Às 8 da manhã, a advogada enviou a notificação extrajudicial para meus pais, para Camila e para o banco envolvido na tentativa de fraude. A partir daquele momento, tudo estava oficial. No trabalho, tentei focar nas consultas e no fluxo interminável de pacientes, mas entre um atendimento e outro, o celular vibrava sem parar, não com mensagens diretas, mas com capturas de tela que colegas e conhecidos me enviavam. Minha família tinha iniciado sua própria campanha. Camila postou no Instagram uma foto chorando, escrevendo na legenda: "Quando a ingratidão vem de quem você mais ajudou." Meu pai postou um texto enorme sobre filhos que crescem e esquecem de onde vieram. Minha mãe publicou um versículo acompanhado de uma foto antiga nossa, tentando atrair pena. Nenhum deles me marcou, claro, mas eu sabia que as indiretas tinham o endereço certo. Fui lendo tudo com a neutralidade de quem já não se permite sangrar por pessoas que não fariam o mesmo. No intervalo da tarde, recebi uma ligação da advogada. "Lívia, eles receberam a notificação. Seu pai ligou no escritório tentando dizer que era um mal-entendido, mas já informamos que qualquer comunicação precisa ser formal. Eles não podem te contatar diretamente sobre dinheiro ou documentos." Agradeci em silêncio. O resto do dia passou como uma névoa leve. Quando cheguei em casa, notei algo diferente no meu prédio. O porteiro se aproximou com um olhar preocupado. "Dona Lívia, sua família veio aqui hoje. Queriam subir, disseram que a senhora estava destruindo a vida deles. Eu disse que só poderia autorizar com sua permissão. Eles ficaram bravos e foram embora." Concordei. Eu esperava isso. Quando pessoas acostumadas a controlar alguém perdem esse poder, elas se desesperam. E estavam desesperados. À noite, enquanto jantava, meu celular tocou, número desconhecido. Atendi. Era minha tia Débora, uma mulher que sempre foi neutra nos conflitos familiares. "Lívia, sua mãe está transtornada. Diz que você humilhou a família inteira. Que você quer ver todo mundo sofrer. Que vai levar seu pai à falência." Eu fechei os olhos. A voz da minha tia carregava preocupação, não crítica. Era a primeira pessoa que parecia querer entender. "Tia, eu só parei de pagar as contas deles. Só isso. Nada mais." Do outro lado da linha, silêncio. Como se ela finalmente tivesse enxergado a verdade. "Então, eles estavam vivendo às suas custas?" "Sim, tia. Há anos." Ela suspirou fundo, um som pesado, sincero. "Eu sinto muito, Lívia. Ninguém merece isso." Desligamos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me via de verdade. Na semana seguinte, os resultados começaram a aparecer. A advogada me informou que o banco bloqueou qualquer movimentação em meu nome e passou a monitorar novas tentativas. Os pedidos de empréstimo cessaram. Minha família, sem a minha renda, precisou lidar com a própria realidade, do aluguel atrasado, contas acumuladas e o fim dos pequenos luxos que usufruíam às minhas custas. Os primos, que antes riam comigo nos bastidores, começaram a se afastar deles. Ninguém queria se envolver na confusão. Camila perdeu a credibilidade na família quando o vídeo começou a circular silenciosamente entre conhecidos, não porque eu divulguei, mas porque alguém do próprio grupo vazou. De repente, ela não era mais a filha perfeita, mas a responsável por iniciar a queda. Meus pais, pela primeira vez, foram obrigados a assumir suas finanças. Meu pai teve de procurar trabalho temporário. Minha mãe parou de frequentar salões caros e boutiques. Nada disso me trouxe prazer. Não se tratava de vingança, era apenas a consequência natural da vida sem exploração. E eu? Eu comecei a viver de verdade. Comprei uma agenda nova e comecei a organizar meus próprios sonhos, uma reforma no apartamento, uma viagem para o litoral, talvez um curso de especialização.
Meu salário finalmente era meu. Meu tempo finalmente era meu. Minha paz finalmente era minha. Em uma tarde tranquila, enquanto tomava café na varanda, percebi algo que me emocionou mais do que deveria. Eu não estava esperando nenhuma mensagem deles. Não estava tensa. Não estava em alerta. Eu estava livre. A última ligação que recebi da minha família veio dias depois da minha mãe. Atendi porque queria ouvir o encerramento da história. Lívia, nós nunca pensamos que você levaria isso tão longe. Você destruiu nossa confiança. Não sei se algum dia vamos conseguir olhar para você de novo. Olhei pela janela, observando o pôr do sol tingindo o belo horizonte de laranja. Mãe, vocês nunca me olharam de verdade. Vocês só olhavam para o que eu podia dar. Houve um silêncio longo, cortante, pesado. Então é isso? Você vai nos abandonar? Senti meu peito ficar leve ao responder: não estou abandonando ninguém. Só estou me escolhendo pela primeira vez. E desliguei. Desde então, nunca mais nos falamos. Hoje, quando penso em tudo que vivi, percebo que não perdi uma família, eu perdi uma ilusão. A versão da minha família que existia na minha cabeça era bonita. A real nunca foi. Eu sigo minha vida aqui, no meu apartamento simples, com minha rotina tranquila, com meu trabalho honesto. E, pela primeira vez desde que eu era adolescente, minha vida é realmente minha. E eu não pretendo devolvê-la a ninguém. Se você chegou até aqui, eu quero saber, o que você teria feito no meu lugar? Você teria cortado a família depois de descobrir tudo aquilo, ou teria agido diferente? Conta pra mim nos comentários, eu leio todos, e faço questão de dar um coração nos comentários onde vocês me dizem de qual cidade estão assistindo. Se essa história te prendeu do começo ao fim, não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever, ativar o sininho e receber sempre que uma nova história emocionante como essa for ao ar. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre limites, respeito e amor próprio, compartilha o vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que está passando por algo parecido. Muito obrigado por acompanhar até o final. Agora me conta, você faria o mesmo que a filha fez? E qual a sua cidade? Quero te conhecer melhor e deixar meu coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.